Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho, à nossa palestra de sábado. Como todos sabem, nós estamos com as atividades suspensas na nossa casa por causa da pandemia. Então, todos os sábados à tarde, às 14h30, a gente faz a nossa reunião, a nossa palestra que a gente teria lá na nossa casa, a gente faz aqui pelo Instagram. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo da tarde. Então, vou dar os recados. Então, nós estamos com todas as atividades suspensas presencialmente, como eu já falei, e nós estamos também com todas as palestras online, nós estamos também com atendimento fraterno online. Seja bem-vindo, Alisson, Edilene, Cíntia, sejam muito bem-vindos. Saudade de vocês. Então, a gente está com atendimento fraterno online também. A gente disponibilizou o celular do Esperança para o atendimento fraterno. Nós também estamos com o curso, né? Então, os nossos alunos estão assistindo às aulas online. Então, as atividades que nós tínhamos na casa, elas foram todas transformadas no online. Oi, seu Wilson! Oi, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos arrumar o senhor para o senhor ficar bonitão. Ah, isso vai ser difícil. Você vai fazer milagre. A regra que está aí do lado, vamos acertar o seu Wilson, Dri. Que ele está só o cantinho aparecendo assim. Põe o celular um pouquinho mais para direita. Isso, assim. Agora o senhor vem um pouquinho mais para frente. Ou põe o celular um pouquinho mais pertinho do senhor. Melhorou? Só um pouquinho mais. Isso, agora sim. Agora tá perfeito. Tá bom. Porque senão fica aparecendo depois, a hora que a gente edita, fica aparecendo só a testa, daí não aparece direitinho, assim aparece tudo. Agora, acho que agora tá enquadrado. Agora sim. Agora, se deixar eu bonitinho, vai ser difícil. Isso aí você não vai conseguir nunca. Seu Wilson, todos nós somos bonitos. Cada um tem uma beleza diferente. Isso que a gente sempre tem que contar. O que vale é a Importante é interna. a saúde, né? O que vale é a beleza interna, né? A beleza do coração, não é verdade? Com certeza. Essa aqui, ó, daqui a pouco a gente parte, vai para o outro lado, vai ficar tudo aqui. Então, isso aqui não importa, não. Importa o que tem aqui. Nós vamos falar sobre ela hoje, como é que ela vai ficando com o decorrer do tempo, né? Então, deixa eu terminar os recados aqui, que hoje a nossa conversa vai ser longa, né? Então, eu estava falando, seu Wilson, já falei das palestras que estão online, já falei do atendimento fraterno que está online, falei dos cursos que estão online, e nós temos na nossa casa um projeto que chama Florescer. Nós atendemos em média de 45 a 50 famílias por mês. Antes da pandemia, a gente atendia esse número de família. Com a pandemia, esse número aumentou. Então, todos os meses aumentou um pouquinho. O mês passado nós entregamos 120 cestas para essas famílias, né? Então, normalmente a gente entrega uma cesta básica para essas famílias por um período de 6 meses. Mas com a pandemia a gente teve que se reajustar, e toda família que chega na nossa casa, a gente consegue fazer a entrega, né? Então, amanhã vai ser o nosso dia de entrega da cesta básica. Por isso, nós queríamos agradecer a cada um que esteve nos ajudando nessa entrega, porque graças a essa doação, a gente consegue atender todas as famílias que chegam na casa. Então, as doações, tanto de alimentos não perecíveis, que a gente tem equipe que retira, que é o Cleiton e o Hernani, ou então a doação através de depósito na nossa conta bancária de Esperança. E quem não consegue fazer esse tipo de doação, nós agradecemos as preces que vocês fazem, que nos ajudam imensamente, que nos fortalece todos aqueles que vão em busca de auxílio e nos ajuda a conseguir encontrar um pouquinho mais de doações para atender essas famílias. Então, a nossa gratidão a todos vocês e que a gente consiga continuar essa caminhada de auxílio.
a gente fica feliz por conseguir, né, seu Wilson, as Com doações. certeza. Por outro lado, a gente fica triste que as pessoas estão precisando, né? Porque é triste você ir procurar comida, não é uma coisa gostosa de passar, mas graças a Deus essa pandemia abriu o coração das pessoas para ajudar um pouquinho, né? Então, E está a nossa passando, né, gratidão... Márcia? E está Oi? passando. Se Deus quiser, vai passar logo. Tá passando, vai passar, e o que vai ficar é um aprendizado para a gente, né, seu Wilson? Muito grande, muito grande. Nos fez mudar muito a nossa visão da vida, né? A gente vê que não somos nada, né? Quando acontece algo assim estarrecedor, né? A gente procura até muito mais Deus do que anteriormente, né? Nós estamos lembrando de Deus muito mais do que a gente lembrava antigamente. Então, graças a Deus, nós não estamos sozinhos. É verdade. Nosso planeta Seu Wilson. Oi, pode falar. Não, pode falar. Não, Pode. pode falar. Não vou falar. Eu ia perguntar para o senhor escolher, o senhor quer fazer abertura ou o senhor quer fazer encerramento? Eu faço abertura porque aí eu quero ouvir o seu encerramento, que você faz muito bem sempre. Obrigada, não sou eu não, é o plano espiritual, a gente só está de instrumento aqui. Ele nos ajuda muito, viu? Se não é ele, não sai nada, viu, Márcia? Você quer começar já ou não? Vamos começar? Bem, os recados seriam esses, já acabaram. Então, seu Wilson, eu queria agradecer imensamente o senhor estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma grande oportunidade, porque o aprendizado que vai se aflorando na minha idade, né? Então, eu é que tenho que agradecer muito. A você, a família Esperança, que nos acolhe sempre, nos fortalece, porque essas reuniões que a gente faz, como a de hoje, é um aprendizado a mais que a gente vai desenvolvendo, principalmente o que a gente vai falar hoje, é exatamente na situação que eu me encontro, que é na velhice, né? Então, graças a Deus, eu estou idoso e estou podendo falar sobre isso aqui com você hoje. É muito gratificante. É verdade, porque não é todo mundo que chega, né? Nós não temos nem... Depois a gente vai falar se é um privilégio ou se é uma aprovação. A gente tem que entender bem o que é a velhice, né? Mas nós vamos, no decorrer do nosso papo aqui, nós vamos destrinchando, vamos ver se nós conseguimos levar alguma coisa de útil para esse pessoal que está entrando junto com a gente. Oi, é verdade. Deu uma apagada aí agora, mas voltou. Então, vamos começar? Vamos. Então, vamos nos acalmando, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e que essa oportunidade seja uma oportunidade de aprendizado e pedir ao Mestre amado Jesus que nos ilumine, nos guarde e nos fortaleça para que possamos atingir os nossos objetivos da melhor forma possível. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O tema de hoje é bom, né, seu Wilson? A velhice na visão espírita. É bom para a gente compreender e aprender o que é e aceitar a velhice, né, Márcia? Porque será que a velhice é um privilégio de pessoas? Não deixa de ser um privilégio, mas ela se torna uma aprovação também. É uma forma de resgate. Quanto mais você dura, mais resgate você tem para fazer, né? Então, quando a gente consegue envelhecer, sabendo envelhecer, aceitando as limitações do corpo, as limitações que nos é imposta, ela é benéfica, não para o corpo, mas para o espírito, né? André Luiz, ele diz, através da psicografia do Chico Xavier, que poucos são completistas. Ou seja, nascemos com uma estimativa de vida e com a prática de hábitos não saudáveis, a gente desencarna antes do tempo previsto.
não completamos o tempo estimado. Isso chama-se suicídio indireto, né, Márcia? Que a gente comete. É um pouquinho melhor do que o suicídio direto, mas a gente vai para um lugarzinho desconfortável. Então, a gente, quando encarnados, podemos evitar tudo isso, né? E o envelhecer, ele porque mesmo aí com esses, eu só vou dizer assim, com esses hábitos não saudáveis, né, que nos prejudica. Por exemplo, o vício do cigarro, o vício do álcool, que nos causa algumas, os cigarros, enfisema pulmonar, o álcool, cirrose, o sexo desregrado. E eu vou entrar numa agora que você é doutora e sabe muito bem explicar, que é o comer em excesso e comer mal. Isso daí abrevia o nosso tempo de vida. Por quê? É a mesma coisa que a gente pegar um pouquinho de ácido e jogar todo dia em cima de uma mesa. O que vai acontecendo? Aquela mesa, chega uma hora, ela vai se corromper. Se vai romper, vai formar um buraco. Então, esses hábitos nossos, também nós estamos colocando dentro do nosso organismo um pouquinho de veneno. Não é verdade? A gente mesmo vai se... Saiu. Você fugiu, Márcia, o meu apagou. Ah, voltou. Voltou? Ficou escuro. Então, mas continua que não cortou, não. Pode continuar. Então, o envelhecer, ele é um privilégio. A gente sabe disso aí, que nem todos têm esse privilégio de chegar lá. Mas, por outro lado, a pessoa... Você pode ver o idoso, por exemplo, ele, quando é jovem, ele faz projeções para a sua velhice. Como que ele faz? Quando eu estiver numa certa idade, eu quero estar tranquilo, quero estar aposentado, quero ficar numa boa. Só que, quando a idade chega, vai tendo as limitações do corpo. Você vai envelhecendo, vai tendo limitações. Aí, em vez de ele aceitar essas limitações, o que ele faz? Ele começa a se maldizer e se lastimar, até mesmo causando transtorno para as pessoas que estão ao seu redor. Aí ele começa, puxa vida, eu não consigo fazer tudo aquilo que eu fazia quando eu era jovem. Aí eu subia na escada, trocava uma lâmpada. Hoje eu não consigo subir e trocar mais essa lâmpada. Graças a Deus que ele não consegue, porque se ele subir e cair, vai ficar pior. Talvez ele arrume... Vai dar um trabalho! Talvez ele arrume um problema que ele não vai conseguir andar mais. Então, veja bem como a gente tem que analisar e aceitar as nossas limitações. E a vida nossa, eu vou dar um exemplo aqui, assim, meio simples de tudo. A nossa vida, ela é que nem um isqueiro. Quando o isqueiro é fabricado, é construído, o que acontece? Para que ele possa funcionar, ele recebe uma carga de fluidos, que vai fazer com que ele passe a funcionar, a acender dezenas, centenas de vezes, fazendo a sua função, que é fazer o fogo. Quando ele vai, toda vez que você usa, você vai eliminando um pouquinho desse fluido, que é a sua carga. Aí o que acontece? Quando chega no final, nós jogamos isso fora, porque não serve para mais nada, jogamos no lixo. A nossa vida é mais ou menos assim. Quando nós nascemos, por exemplo, se nós temos uma estimativa de durar 60 anos, nós vamos receber uma carga de fluido vital para durar 60 anos. Mas com esses vícios que nós falamos anteriormente, nós acabamos durando 40. O que aconteceu? Nós ficamos devendo 20 anos. Nós vamos fazer um novo projeto reencarnatório para vir completar esses 60 anos com mais 20 anos que falta, né? Quer falar um pouquinho, Márcia? E assim, né, seu Wilson, a gente vem com aquela programação de viver 60 anos muito bem vividos, né? Sim. A gente acaba vivendo 40 e não fazendo nem metade do que a gente tinha que fazer com 40, né? Fazendo então a gente vai
A gente vai ter que resolver tudo na outra vida ainda com 20 anos só. É porque, É muito bom, né? porque a lei divina ela é correta, ela é justa, ela não tem mais ou menos. Ou você faz o trabalho completo, que nós somos uma construção de Deus, você concorda? Nós temos o início, o meio e o fim. Agora, qual é o nosso objetivo? É chegar no fim. Se a gente chega no meio, a gente tem que recomeçar novamente a reconstruir a nossa vida. E tem também, Márcia, aqueles indivíduos que conseguem viver assim 100 anos, 90, 100 anos. Isso daí é uma, como a gente pode falar, é uma provação prisional, onde o espírito precisa ficar ligado ao corpo um pouco mais de tempo. Aí o que acontece? Essa pessoa, quando chega aos 90, 100 anos, ela começa a ser vista pelos jovens como um dinossauro. E não é verdade? Por quê? Já não acompanha mais, ele já viu a sua geração passar e outras gerações passar, já não acompanha mais as reuniões familiares ou o seu meio social, e ele vai cada vez mais se isolando num cômodo, na casa, quando não é colocado pelos parentes, né? Porque o velho, quando fica velho, ele fica chato mesmo. Ele fica de aborrecer os outros, porque ele não se conforma com a velhice. Ele quer envelhecer, mas não se conforma com a velhice. Então, nós precisamos, Márcia, alertar os nossos jovens de hoje que essa reuniãozinha nossa aqui tem muito a ver não só com a velhice, mas com a juventude, né? Que é o mais importante. E dizer a eles que é na juventude que a gente projeta o que a gente quer para a nossa velhice. Se tiver que arrumar um ídolo, que eles arrumem um ídolo da música, do esporte, um ídolo do bem, né? Que ele não encontre esse ídolo nas drogas, no caminho do mal. Então, é bem assim, né, que a gente pode envelhecer, mas projetando na juventude aquilo que a gente quer ser. Pode falar um pouquinho, Márcia, senão... Daí o senhor toma uma água, porque senão a sua voz você vai ficar sem voz e a gente tem reunião depois. Se Deus quiser. Com certeza. Seu Wilson, e uma coisa que a gente tem que também pensar é que o que envelhece é esse corpo, né? O espírito ele não envelhece, né? Então, a partir do momento que é só o corpo físico que envelhece, o espírito continua, a gente pode continuar na velhice fazendo várias coisas que o nosso corpo permita, né? Por exemplo, como o senhor falou, existem as limitações. Vão existir as limitações, mas tem idosos que chegam aos seus 60, 70 anos e falam assim, já trabalhei demais, vou me aposentar. Agora eu vou só dormir, descansar, pescar. E a gente vê que os idosos eles vão envelhecendo cada vez mais rápido, vão ficando doentes cada vez mais rápido, né? Enquanto aquele que se mantém ativo, não vai ter mais a mesma atividade que tinha quando era mais novo, né? Mas continua frequentando uma religião, sendo ativo, fazendo leitura, tentando entender as novas tecnologias, tentando fazer parte desse mundo que vai se apresentando. O corpo envelhece, mas a mente continua funcionando, né? Porque aquele espírito que comanda esse corpo continua ativo, ele não tem idade, né? Assim, que vai ficar velho, pronto, vai ficar tudo parado. Não. O nosso corpo, ele vai trabalhar até o momento da gente acabou, como o senhor falou, o fluido vital, a gente para. Mas se a gente fizer um bom uso desse corpo, ele vai ser útil até o último instante que a gente estiver aqui na Terra, né? É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, principalmente a gente que está mais novo, que tem esse conhecimento, cuidar bem desse corpo, cuidar bem dessa mente, para a gente continuar sendo útil. Igual a gente vê, o Divaldo, 93, acho, anos, tá super ativo, fez uma cirurgia grave e já voltou a trabalhar. O senhor, o tempo inteiro tá lá. A gente fala, seu Wilson, vamos fazer tal coisa?
aceita as minhas loucuras assim de primeiro. Então eu acho assim que é muito bom ver isso. E esse momento que a gente está, que estamos distante fisicamente, mas a gente tem possibilidades de criar, entender esse novo mundo que é da tecnologia que a gente tem, é o momento do idoso também falar assim, não, não é porque eu estou idoso que eu sou velho. Eu sou idoso, eu tenho experiência e eu posso aprender sempre mais. Está aberto para o conhecimento e para o aprendizado, né, seu Wilton? Com certeza. Não se vitimar pela idade, porque a gente vê muito idoso. O idoso que fica chato é aquele idoso que não quer aprender, que só quer ficar naquele mundo, que acha que tem que ser as coisas do jeito dele. A partir do momento que ele se abre para o mundo, para o novo, e fala, eu quero aprender porque eu não morri, eu acho que é a hora que o idoso começa a viver mais. Porque ele não precisa se preocupar com tanta coisa, né? Com Porque já certeza. viveu tudo que tem que viver. Eu acho tão lindo quando o idoso com 60, com 70, volta a estudar, entra na faculdade, realiza sonhos que não conseguiu na fase de jovem. Com Porque a certeza. gente tem condições, né? Hoje a gente tem tecnologia para cuidar desse idoso de uma forma melhor e cabe aos mais novos olharem os idosos com mais carinho. O André Luiz tem uma frase que fala assim, procura nos mais velhos a bússola da experiência. Então, se a gente olha para o idoso com carinho, entendendo que é idoso e não velho, que é É diferente, a diferente. gente espelha nele para a gente alcançar aquilo. Eu falo muito assim, eu quero chegar nos meus 80 anos, 90 anos, que eu brinco que eu vou viver mais de 100, com a lucidez de várias pessoas idosas que já participaram da minha vida, para continuar sendo produtiva e colher aquilo que eu planejei para essa vida, né? Agora eu falo, senão eu não paro. Tem aquela máxima que diz assim, né, Márcia? Mente vazia é a oficina do diabo, né? Se você não ocupar sua mente, você não vai conseguir, você vai estar sempre reclamando da vida, né? Vai estar sempre procurando reclamar em vez de aceitar as coisas, né? Certa vez perguntaram para o físico, o cientista italiano, o grande cientista italiano Galileu Galilei, importante homem da ciência italiana, quantos anos você tem? Perguntaram para ele, né? Ele respondeu, 8 ou 10 anos, talvez. Aí o pessoal ficou todo em evidente contradição com aquela barba branca, cabelos longos, branco, trazia no rosto o envelhecimento, né? E logo em seguida ele viu que as pessoas ficaram assim, sem saber o que fazer, ele falou, eu vou explicar. Eu tenho talvez de 8 a 10 anos, porque os que eu vivi eu já não tenho mais. É o mesmo que as moedas que eu gastei, eu já não tenho mais também. Já gastei elas, eu não tenho mais. Então, o que nos resta? Porque é o tempo que nós temos que viver. Nós temos que aproveitar o tempo futuro, porque o passado já não consegue, a gente não consegue retornar ele. O que a gente não conseguiu, aquilo lá esquece. Vamos tentar daqui para frente melhorar, né? Então, por isso que eu falei ali também do que você falou dos jovens que querem envelhecer, porque é eles que vão projetar o que eles vão querer para a vida futura. Porque quando você chega numa certa idade, que nem eu falei, de 100, 90 anos, o que acontece? Os remédios já não conseguem mais fazer efeito. Com toda a tecnologia da medicina, com os aparelhos para descobrir novas doenças ou doença nova no corpo, mas não consegue, o corpo já não reage mais. Então, o que resta para essa pessoa? Trocar de roupa e voltar para casa, né? Voltar para o plano espiritual. Mas voltar com a missão cumprida. Voltar falando, não, eu me programei. Porque o plano reencarnatório ele é correto, né? Ele é certíssimo. Nós fazemos em conjunto, né? Nós aceitamos como queremos vir e
com a sabedoria divina, ela nos apaga isso da nossa mente. Então, o que isso significa? Um novo recomeço. Nós vamos recomeçar novamente um novo ciclo da nossa vida. Então, é importante a gente envelhecer. Não, é ótimo, porque se a gente não sabe envelhecer, você vê seus filhos criados, seus netos, bisnetos, é gratificante. Mas, ao passo que você tem que aceitar suas limitações, senão você vai viver num eterno marasmo, num inferno mental, que vai te atrapalhar muito mais do que você precisa. Porque a vida é um aprendizado, né? Nós estamos aqui para aprender. E a velhice é um aprendizado grande. Por que é um aprendizado humano grande? Porque nós sofremos com a velhice. A gente começa a ficar cheio de dor, dói na coluna, dói a ponta do pé, dói isso. Então, e qual é a melhor forma de você aprender? É a dor. Porque a dor é o remédio do espírito. É o remédio da nossa alma, é a dor. Porque com coisas boas, você esquece até de que Deus existe. Quando você está numa boa. Que é errado, né? Nós não devemos esquecer ele nunca. Mas a gente acaba esquecendo até de Deus. Não é verdade? Agora, Márcia, fala sobre alimentação aí para os jovens parar de comer nesse fast food aí, para evitar a obesidade, ficar obeso, virar diabético, colesterol, triglicéridos. Tudo isso dificulta a velhice, né? Mas é um prazer que os jovens têm, né? Você vê, você vai num shopping, por exemplo, você pode ir na praça de alimentação. Qual é onde tem fila para você tomar um lanche? É só no McDonald's. Os outros estão todos devagar. E aquilo lá é uma bomba calórica que você está colocando dentro do seu organismo. Então, isso daí você é doutora, pode nos explicar melhor como evitar essas tentações. É que assim, né, seu Wilson, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é nosso instrumento de trabalho aqui na Terra, né? Então a gente tem que cuidar bem dele. E como a gente cuida? A gente vai cuidando, tendo uma alimentação mais saudável, tomando mais água, como o senhor falou sabiamente, eliminando os vícios, então beber, fumar, cuidando um pouco mais da alimentação. Não que seja proibido, mas não pode ser uma rotina, né, Sim, seu Wilson? Principalmente certeza. quando a gente está nessa fase que sai dos 30, entra nos 40, que daí começa a aparecer diabetes, pressão alta, e daí se a gente não cuida nessa fase, vai piorando cada vez mais, né? Porque eu vejo muito assim, mas eu já tenho diabetes, eu vou ter que parar de comer isso, vou ter que parar de comer aquilo. Às vezes não é parar de comer, voltar a comer de uma forma mais consciente, cuidando desse corpo, né? Entendendo que esse corpo é o que vai nos levar para ter cuidar do hoje, é que vai fazer a gente virar um idoso saudável. Porque quem tem colesterol baixo, diabetes baixa, triglicéridos baixo, não vai ter um infarto, não vai ter um AVC e não vai correr o risco de lá na frente, quando chegar com seus 60, 70 anos, ao invés de estar ativo, estar numa cama, né? Tá sofrer um AVC e ficar passando uma coisa que eu acho que todo mundo tem medo, é envelhecer dando trabalho, né? Envelhecer numa cadeira de rodas, envelhecer com alguma sequela de um AVC, numa cama. Eu acho que é o medo de todo mundo, né, seu Wilson? A gente sabe que pode ser que tenha que passar por isso, mas a gente tem que cuidar desse corpo agora. Porque se a gente cuida, lá na frente a gente não vai ter esses problemas. Porque você, quando começa a não ter mais, assim, a não conseguir mais fazer as suas necessidades básicas, já é o final, né? Já é o fim da linha, que nem diz o outro, né? Que nem você falou, da alimentação, aí, que a gente não pode fazer uma rotina de todo dia comer um determinado comida que tem uma caloria muito maior do que o corpo precisa, mas uma vez em quando você pode fazer isso aí. Não é proibido, que nem você disse, mas tem que ser com moderação.
É como o consumo do álcool, da bebida. Se a pessoa tomar uma bebida... Eu não bebo nada, mas se uma pessoa tomar uma bebida alcoólica prazerosamente para acompanhar uma refeição, isso aí nunca vai fazer mal. Se puder evitar, é melhor, mas isso não vai fazer mal nunca, né? Então, a velhice, ela nos ensina muito quando a gente quer aprender, quando a gente quer conviver com ela. Eu sou uma pessoa idosa, eu tenho as minhas limitações, eu conheço as minhas limitações. Hoje, por exemplo, eu falei da escada, mas eu não subo mais numa escada. Porque se eu cair, eu vou dar trabalho para a Adriana, que a Adriana é a minha muleta, né? Ela que me socorre. Eu vou dar mais trabalho para ela, e ela já tem muito, não posso dar. Então eu tenho que pensar não só em mim, nos outros que vivem comigo, na minha casa, no meu lar. Porque se eu pensar só em mim, eu sou egoísta. Não é verdade? E vamos envelhecer. Eu não quero chegar no 100, não, mas eu já estou chegando perto dos 80. E o senhor vai ainda viver bastante? Você acha que não? Tem muito ainda, muito evangelho para fazer comigo aqui, muito trabalho para fazer. E faço prazerosamente, com fé e caridade que eu posso fazer, viu, Márcia? Que eu gosto bastante e pode contar comigo sempre que for preciso. Eu acho que o nosso prazo está chegando, né? Está estourando já, deixa eu ver aqui. Não, ainda tem um tempinho ainda. Então... No Fonte Viva, tem um capítulo 169 que tem uma frase muito bonita do Emmanuel, que é assim: a velhice não alcança o espírito quando procuramos viver à luz da imortalidade. Então, que a gente falou, né, seu Wilson? Cuidemos desse corpo para que a gente possa resolver todas as questões que a gente se programou. E lembrando que o nosso espírito vai estar novinho. O dia que acabou a bateria, esse corpo fica. Com certeza. E a gente vai ganhar um novinho, né, seu Wilson? Novinho. E ele vai ser que nem o exemplo do isqueiro, vai ser descartado. Mas o espírito não é descartado. O espírito continua. O corpo, ele é o veículo que o espírito precisa para fazer a sua caminhada evolutiva. Ele precisa desse corpo para aprender, mas logo que ele pode, ele se desprende disso aqui, porque para ele é uma prisão. O corpo é uma prisão do espírito. O espírito está aprisionado aqui, porque aqui não é o nosso mundo, não é a nossa realidade. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, onde que nós vamos um dia, e se Deus quiser, ficarmos lá para não ter que voltar mais aqui, ou quando voltarmos aqui, já está na regeneração, onde não vai ter dores, ranger de dentes, essas coisas. Mas ainda está difícil, nós ainda precisamos amargar muito as reencarnações. Eu não sei quantas eu tenho, quantas eu tive, mas eu posso dizer para você que essa é a melhor reencarnação que eu tenho, que eu tive até hoje, porque eu tenho uma compreensão um pouco maior, que a própria doutrina espírita nos orienta, nos dá os caminhos que nós temos que seguir, né? Porque a doutrina espírita, ela é muito importante na nossa vida, nos ensina muito, né, Márcia? É verdade. E eu acho que como ensinamento, né, seu Wilson, desse nosso bate-papo de hoje, fica o ensinamento para os mais jovens, para cuidar dos idosinhos com amor, com carinho, com respeito, tendo paciência, entendendo que eles são capazes de aprender muita coisa, mas basta a gente ter a paciência de ensinar com carinho, que eles vão, eles se sentindo amados, com certeza eles não vão ser tão difíceis de conviver igual muitas pessoas acham, né? Porque eu acho que o idoso sofre muito preconceito, às vezes, das pessoas. As pessoas não têm tempo de conversar ou não querem conversar, porque fala que tá falando coisas várias vezes iguais, então não tem paciência. Então eu acho que a gente tem que ter paciência com o idoso, tem que ter carinho. Sim. E eu ainda tenho a minha avó viva, né? Mas os meus avós, a minha avó está com quase 90 anos, 86, se eu não me engano. A mãe do meu pai, né? O pai do meu pai já faleceu.
Os pais da minha mãe já faleceram, mas assim, o amor que eu tenho pelo meu avô materno, assim, é uma coisa de louco. Ele viveu até 93 anos, super saudável, super ativo. Então, eu acho que a gente tem que amar muito os nossos idosos, cuidar bastante deles. E os idosinhos vão parar de ser cabeça dura, né? Né, seu Nilson? Minha mãe tá aí, gente. Para de ser cabeça dura e deixa ser cuidado também, né? Para a gente poder... vocês querem ser cuidados, mas vocês têm que permitir a gente cuidar de vocês também. Entender que essa fragilidade que vocês têm é importante para a gente aprender também, né? Então, aquele idosinho, igual teve uma moça que colocou aqui, que a vozinha dela já é idosa e ela fica pedindo para morrer logo. Conversa, dá carinho, dá atenção, põe um livro para ler, coloca um programa legal na TV, vê o que ela está precisando nesse momento, que às vezes é só atenção. Porque eu acho que deve ser muito difícil quando a gente olha em volta e chega numa certa idade, que a gente vê, às vezes, os irmãos já partiram, os amigos já partiram e o idosinho se vê sozinho, né? Se não tem esse carinho, esse amor da família, ele realmente quer ir embora. Mas é necessário isso, esse carinho, esse respeito e vocês se permitirem ter cuidados. Mas, Márcia, você acha que a pessoa que fala, eu queria morrer, quando chega a hora mesmo, será que ela não queria ficar um pouquinho mais? Eu acho que sim. Porque com certeza. Com todo o conhecimento da doutrina espírita, que é pouco que eu não tenho muito, mas eu estou aprendido eu estou preso ao meu corpo, eu queria ficar mais aqui, quero ver a minha família, quero ficar ao lado, se bem que quando a gente parte, a gente vai continuar. Mas a gente aprende de 3 formas, né, na vida. É a vida vivida, adquirida, que a gente consegue viver, né? E a vivida. A vivida é que vai cair nisso que nós estamos falando aqui na velhice. Eu me lembro muito bem da minha mãe, ela morreu com quase 90 anos. Eu perguntava coisas para ela e ela me respondia, me orientava. Por quê? O que era? Sabedoria pela velhice, por aquilo que ela já viveu. Porque não adianta, os jovens não têm a experiência que têm os velhos. E infelizmente, também, nós vivemos num país que, para ter o respeito dos jovens, dos velhos, precisa ter lei. A lei do estacionamento, a lei da preferência na fila para você pagar. Eu já cheguei a presenciar pessoas maldizendo porque o velho estava passando na frente dele. Por que não morre logo? Já está velho mesmo? Será que ele não imagina, não pensa que se ele conseguir envelhecer, já vai ser um sucesso? Mas se ele continuar rogando praga, você sabe que isso é bater na parede e vai voltar para ele. Em vez dele auxiliar, ele critica, né? Então, os velhos são, infelizmente, aqui no Brasil, não precisava ter lei, precisaria ter educação, que qualquer um pudesse dar. No meu tempo de jovem, a gente tomava o bonde ou o ônibus, subia uma pessoa de idade e a gente dava o lugar. Hoje você não vê mais essas coisas, né? Então, foi perdendo o sentido de consideração, de respeito. Mas é a vida, Márcia, vamos tocando. Já falei. Vamos fazer a nossa parte, né, seu Wilson? Vamos. Se cuidar para a gente envelhecer bem e cuidar das pessoas que nós amamos, que já estão na melhor idade, né? Quem sabe a gente chega lá na melhor idade, assim, super lúcido igual o senhor. Não, mas a melhor idade, não é a melhor idade que eu acho, é quando eu tinha 18 anos. Mas o senhor não teria a sabedoria que o senhor tem hoje. É a vida vivida, né? Mas está muito bom, Márcia. Então vamos fazer nossa prece de encerramento, seu Wilson? Vamos. Vamos? Vamos, sim. Quem está com uma garrafinha de água aí, um copo de água, quiser deixar do lado para fluidificar, pode deixar, tá bom?
que do mesmo jeito que a gente fazia lá no Esperança, a gente consegue fluidificar a água também aqui. Então, agradecemos a Deus a oportunidade do nosso encontro, que esse amor, esse conhecimento que nós recebemos nessa tarde, possa ficar no nosso coração e que nós possamos usar no nosso dia a dia. Agradecemos, Pai, esse corpo que nós temos, que serve de veículo de aprendizado. Agradecemos a família que nós temos, que nos deu a possibilidade de estar aqui, que nos ensina diariamente. Agradecemos a todas as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso lado, e aquelas que já partiram para o mundo espiritual. Agradecemos, Pai, esse planeta lindo que nós temos, uma natureza maravilhosa, com sol que nos aquece, com ar para a gente poder respirar, com possibilidade da gente se alimentar, com possibilidade da gente evoluir. E que toda essa gratidão que nós temos possa envolver todas as pessoas que aqui existem no mundo, na Terra, envolvendo todas as criaturas que Deus colocou aqui no nosso caminho, envolvendo todos os animais, todas as plantas, envolvendo todas as pessoas, com muita luz, muita paz, muita harmonia. Que todos aqueles que sofrem com dores físicas, espirituais, emocionais, possam encontrar o consolo no Cristo, nas palavras de Jesus, que possam ter fé e esperança no futuro. Que todos aqueles que padecem, que estão nas ruas, que não têm um lar, que muitas vezes passam fome, passam frio, que possam ser auxiliados nesses momentos. Aqueles que estão nos asilos, que muitas vezes não encontram há muito tempo seus familiares, que eles possam encontrar carinho naqueles cuidadores que cuidam de cada um no dia a dia. Aqueles que estão nos orfanatos, que possam ter mãos amigas para guiá-los durante a vida. Aqueles que passam por algum sofrimento, Pai, que possam encontrar esperança para seguir em frente. Pedimos por todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, nos prontos-socorros e muitas vezes nos seus lares. Que eles possam ser envolvidos numa luz de amor, numa luz de cura. Que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliá-los nesse momento. Que seus familiares, que eles possam ser envolvidos numa luz de amor e de paz, que possam acreditar em dias melhores. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que cuidam desses doentes, que eles possam seguir essa caminhada. Pedimos por aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que possam ser recebidos pela equipe de Maria. Enfim, Pai, que esse amor envolva todo esse planeta, envolva todas as pessoas, e que nós possamos sempre ser gratos pela nossa vida, pelo aprendizado do dia, agradecer pelas pessoas que nós amamos. Que assim seja, graças a Deus. Seu Wilson, o senhor caiu. Vamos ver se ele volta. Vamos ver se o Wilson consegue voltar. Se ele não conseguir voltar, a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer cada um de vocês que esteve no nosso evangelho de hoje, pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. Queria agradecer seu Wilson. Ah, ele voltou. Voltou! Falei, pedir para guardar seu Wilson que ele vai voltar. Seu Wilson, eu estava agradecendo as pessoas que estavam hoje conosco no Evangelho. E eu queria agradecer ao senhor imensamente por estar com a gente hoje à tarde.
Eu que agradeço a oportunidade e agradeço todo esse pessoal que entrou com a gente aí, que nos deram o prazer de falar com eles e, graças a Deus, vamos agradecendo a todos e que possamos atender você outras vezes, que você, a gente não pode falar não, porque você é uma batalhadora, uma incansável, né? Então, pode contar sempre comigo, Márcia. Que bom, seu Wilson, muito obrigado. O senhor vai voltar mais vezes aqui para a gente conversar. Foi muito bom esse bate-papo. E que um pouquinho que a gente conversou hoje possa tocar os corações, né, seu Wilson? Se a gente conseguir dar um pouquinho de amor a qualquer um que está aqui com a gente já conseguiu cumprir a nossa parte do dia, né? Essa foi a intenção, né? Com a graça de Deus. E agradecer aos nossos mentores, guias espiritual, que nos dão força para a gente conseguir realizar essas lives, né? É verdade. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Seu Wilson, fica com Deus. Adri, obrigada pelo apoio. Fica com Deus também. E até mais tarde. Às 18 horas eu estou de volta. Se Deus quiser, vamos seguir você, tá bom? Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau, beijo.